O terceiro ponto de doutrina, eles não têm como mexer. Como é que vai mexer nesse terceiro ponto de doutrina? Eles não creem na divindade de Jesus. Um dia eu acredito que eles vão tirar esse ponto de doutrina. Entendeu? Porque ele diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Entende? Mas eles não creem nesse ponto de doutrina. Por isso eles não pregam, eles não falam que Jesus é Deus. Você já ouviu alguém falar na tribuna que Jesus é Deus? Eles não falam. O máximo que eles dizem é que Jesus é Filho de Deus. Ora, meu querido, Filho de Deus eu também sou. Até as criaturas foram criadas por Deus. Pergunta para ele, se é Filho de Deus, vai dizer que é Filho de Deus. Entende? Mas o Senhor Jesus é Deus que se fez homem. Tá? Ele é, na sua essência, ele nunca se separou de Deus. Tá? Se você procurar Filipenses, capítulos 2, versículo de 6 a 8, você vai ler isso. Que Jesus... Eu tenho vídeos que explicam isso, sabe? Vários vídeos que explicam isso. Mas Filipenses, capítulo 2, diz assim, ó, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, a palavra forma aqui significa imagem, formato, forma, imagem, né? Aparece na língua portuguesa como forma. Mas na língua grega, na qual foi escrito as cartas do Novo Testamento, tem duas palavras para a palavra que nós traduzimos aqui como forma. Tem a palavra morfê e a palavra esquema. A palavra morfê é a forma interior. Tá? É a forma interior. O formato interior, a imagem interior. E a palavra esquema é o formato, a forma exterior, a imagem exterior. Aquilo que você pode ver. Então aqui, quando você lê aqui, sendo em forma de Deus, está falando, usando a palavra morfê no original grego, que está dizendo que Jesus sendo na forma interior de Deus, vamos dizer que seja a alma de Deus, o Espírito de Deus, tá? O que está dentro de Deus. Jesus, sendo em forma de Deus, diz assim, ó, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é você reivindicar para você uma coisa que você não é. Por exemplo, eu não sou advogado. Eu não posso sair por aí dizendo, apresentando uma carteirinha do OAB, querendo entrar em lugares que só um advogado entra. Eu não sou senador. Se a polícia vier me prender, eu disser, não, o senhor não vai poder me prender porque eu sou senador da República. E eu tenho imunidade parlamentar, entendeu? Eu estou usurpando um cargo, uma função que não é minha. Mas a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso quer dizer o seguinte, que todas as vezes que o Senhor Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, você não sabe, porque a Bíblia nossa está na língua portuguesa. O Senhor Jesus falava em aramaico. Quando ele dizia, eu sou, ele estava falando o nome de Deus. O nome de Deus lá no Velho Testamento. Eu sou. Quando ele se apresentou a Moisés, capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus mandou a Moisés que fosse falar com o faraó, que era o dono do mundo, Moisés perguntou para ele, eles vão perguntar teu nome, o que eu digo? Deus disse para ele, o meu nome é eu sou é o meu nome. Eu sou é o meu nome perpetuamente, eu sou o que sou. Quando Jesus se apresentava aos judeus, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, ele falava em aramaico. E eles faziam para fazer os judeus entenderem que ele era o Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, e que deu os 10 mandamentos, e que libertou o povo de Israel do Egito. Entendeu? Então,
Você lê o capítulo 10, você vai ver que eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, porque eles entendiam que Jesus estava blasfemando. Jesus perguntou para eles: vocês querem me apedrejar? Tenho feito muito boas coisas no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram: não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo um homem, se faz igual a Deus. Eles consideravam isso uma blasfêmia. E as pessoas que blasfemassem tinham que morrer apedrejado. Entendeu? Jesus se apresentava o tempo todo como Deus que se fez homem. Vamos ver, eu continuar lendo o verso aqui, ó. Não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra igual quer dizer mesmo tamanho, mesma textura, mesma consistência, mesma cor, mesmo peso, mesmo tudo. É diferente de semelhante. Você não é igual a mim. Você é meu semelhante. Mas Jesus é igual a Deus. Entendeu? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Depois diz, ó. Mas a si mesmo se esvaziou. As pessoas duvidam da divindade de Jesus porque ele sentia fome, ele sentia fraqueza, ele teve aflição, desespero, tristeza, depressão, medo, que são coisas humanas. Por essa palavra esvaziou aqui no grego, significa que ele, de uma maneira maravilhosa, ele abandonou os seus atributos divinos. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, santidade absoluta. E esse Jesus que veio entre nós, ele estava sujeito às paixões, às tentações, à fraqueza, à fome, à sede, à depressão, ao medo, ao terror. Era um homem como nós. Por quê? Porque ele se esvaziou dos seus poderes, dos seus atributos divinos. Por isso ele me desafia a segui-lo. Ele desafia você a segui-lo. Ora, mas você não vai poder seguir uma pessoa que seja onipotente, uma pessoa que seja onipresente, onisciente. Você não tem essa condição. Então seria uma loucura ele desafiar você para seguir os seus passos. Vinde após mim, foi o que ele falou. Ele, no seu ministério terreno, em tudo dependeu do seu Espírito Santo, do Espírito Santo. Ele foi levado você vê, ele lá em Mateus, que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele dependia, nas coisas que fazia, da ação do Espírito Santo. Você também. Eu também posso depender da ação do Espírito Santo. É só me submeter a ele, que ele vai guiar a minha vida, ele vai me dirigir. Ele vai fazer as coisas que ele quer fazer por meu intermédio. Entende? Por isso que Jesus abandonou de uma maneira maravilhosa, ele deixou os seus atributos divinos para assumir a forma de servo, a forma do homem. Novamente você vai encontrar a palavra forma aqui. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Novamente a palavra aqui é a forma, a morfê. É o formato interior, é o nosso interior. Ele assumiu as nossas emoções, as nossas tristezas, a nossa depressão, a nossa angústia, o nosso medo. Esse nosso interior que é cheio de alegrias e tristezas, momentos de prazer e contentamento, de grandes emoções, e também momentos de depressão profunda, de tristeza, de derrota. É o homem. A forma interior do homem é essa. E ele assumiu essa forma também. Posto que não abandonou a forma interior de Deus que ele possui, que é impossível separar, porque, veja, eu vou usar um exemplo simples. Você tem uma forma interior, você tem uma imagem interior, que é o seu espírito, a sua alma. Se tirar o seu espírito, sua alma do seu corpo, você está morto. Entende? Se tirar a morfê de Deus, separar de Jesus, está morto. Acabou. Não tem. Entendeu? Não se separa a morfê
a formato interior de Deus com Jesus. Tá? E ele assumiu também a morfê do homem, as nossas tristezas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas depressões e as nossas alegrias também. Tudo aquilo que no seu interior o homem vive e sente, ele assumiu também e teve também. Agora o verso 8 diz assim: e achado na forma de homem. Novamente você encontra a palavra forma no verso 8. Só que essa palavra forma já não é aquela palavra grega morfê. Aqui é a palavra esquema, que quer dizer a forma exterior, aquilo que você pode ver. Quando os homens olhavam para Jesus, eles viam o esquema de Jesus, o formato exterior de Jesus. Um homem como você e como eu, com 2 olhos, nariz, boca. Entendeu? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? Então, por isso, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Agora, não está difícil você entender que há uma perversão muito grande nisso que está acontecendo. Tá? Leia o 5º ponto de doutrina e você vai perceber isso. O 5º ponto de doutrina diz que a regeneração ou um novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Não é só se alcança, só se recebe. É uma coisa que você recebe da parte de Deus, que é a salvação. Você recebe de que maneira? Pela confiança naquilo que ele fez por amor da sua alma. Né? Entendeu? Que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Depois diz, Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça. Justiça. Com esse verso que está em 1 Coríntios 1,30, né? Quer dizer o seguinte: a justiça que você deve apresentar diante de Deus não é a sua justiça própria, as coisas boas que você faz, não é isso. Você tem que apresentar diante de Deus a justiça dele mesmo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor da sua alma. Ele é o justo, você é um miserável pecador. Ele é a justiça. Essa é a justiça que você deve apresentar diante de Deus. Uma coisa assim, você dizendo a Deus: olha, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não tenho nada, eu não mereço nada, mas teu filho Jesus, fez isso por amor da minha alma. Ele pagou na cruz do Calvário os meus pecados. Diz assim, também, justiça, santificação e redenção. Santificação, quer dizer, a santificação que você deve apresentar diante de Deus é a dele, não a sua, porque você é santo coisa nenhuma, tá? Você é um miserável pecador. Então você tem que apresentar essa santificação. Entendeu? Então, agora, eles perverteram. Você examina o 5º ponto de doutrina e eles estão dizendo que para você entrar no céu, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel, você precisa praticar boas obras, você precisa pertencer à igreja. É todas essas coisas que eles estão pregando. Mas isso é mentira, isso é perversão da nossa doutrina. A nossa doutrina é que diz que é somente pela fé. Tá? Digo mais isso para você: se tudo isso que eles estão dizendo fosse verdade, seria público e notório. Todo mundo saberia. Eles viriam na tribuna e contariam isso para todos nós. Olha, gente, até aqui nós acreditamos desse jeito, assim, 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 mas tudo isso está errado. Deus nos fez claro, nos fez saber que não é assim, é desse jeito, assim, 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 assim. Não, eles fazem tudo escondidinho. Então quem é que gosta de coisas escondidas, meu filho?
Quem é que gosta de coisas escondidas? Hein?